E aí, coleguinha do YouTube, seja bem-vinda a esse quarto vídeo sobre um pouquinho, na verdade, né, um farelinho, né, uma gota dentro desse oceano que é a história do continente africano. Mas o vídeo de hoje, né, esse quarto vídeo, eu não vou falar somente da África, porque a gente vai falar da descolonização afroasiática. E eu já vou te dizer de antemão que esse é um processo muito complicado, não de entender especificamente, mas esse é um processo complexo, porque ele dependeu de muitos fatores para acontecer, tá bom? Ele dependeu da Segunda Guerra Mundial, ele dependeu do resultado da Conferência de Bandung, que a gente já vai entender o que foi. A gente dependeu de fatores europeus para que alguns países na África se tornassem independentes, e ele gera consequências aqui no século XXI, porque se nós temos nações mais desenvolvidas, nações menos desenvolvidas, nações que estão em conflitos civis até hoje, nações que já passaram por esse processo e conseguiram sobreviver, é aqui no processo da descolonização que isso tudo vai ficar muito evidente e reafirmado, tudo bem? Então vamos entender isso aqui. Primeiro, se você ainda não viu o vídeo sobre imperialismo, é muito importante que você o assista, porque foi por causa da política imperialista que ocorreu, né, um dos fatores, melhor dizendo, que gerou a Primeira Guerra Mundial, que gerou o desenvolvimento tecnológico, que gerou o revanchismo e a Segunda Guerra Mundial, né, que vai trazer como consequência esse processo que eu vou explicar na aula de hoje aqui. Então é um tema bastante recente da história, é algo que faz parte daquilo que a gente chama de história contemporânea. É um evento, né, que vai ficar muito mais fortificado a partir da década de 50 do século XX para frente, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, né? Então, qual é o ponto de partida? Ambos os continentes, né, África e Ásia, foram colonizados e neocolonizados também por países europeus, né, que foi a prática neocolonialista, a busca por mercado externo, a concorrência desenfreada e tudo mais. E essas potências que estão envolvidas nesse processo são Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Bélgica, Holanda, e a Itália mais tardiamente, né, vai participar desse processo aqui também. Eles tinham, né, um tipo de governo, ou controlavam os governos locais para estabelecer o seu tipo de governo, e ali eles vão recolher matérias-primas, mão de obra barata, e também vendiam seus produtos de volta para essas localidades aqui, por um preço, obviamente, como você já imaginou aí, um valor bem mais elevado do que ele saía lá da produção. Não houve nenhum respeito pelas culturas locais. Isso eu reafirmo lá no vídeo do imperialismo, onde eu explico para vocês o que é o darwinismo social, o que é a eugenia, que inclusive ficou muito mais fortificada ainda durante o período da Segunda Guerra Mundial. E no período quando ocorreu a partilha da África, né, eles não vão ter nenhum respeito pelas culturas locais. É daí que se explica, e os geógrafos vão explicar isso muito melhor do que eu aqui, as guerras civis locais que ocorrem dentro do continente africano, na região do Oriente Médio, né, de um modo geral, que são regiões ainda muito conflituosas, conflitos armados mesmo, porque a questão é a relação entre Estado e nação, o conceito de Estado e nação, pessoal. Quando foi feita a partilha da África, não foi levado em consideração as culturas que existiam ali. Então eles vão criar estados, né? E aí eu tô falando de Estado com E maiúsculo, eu tô falando de sistema político e de novas fronteiras que não respeitaram as culturas locais. Como eu disse nesse outro vídeo, a África tem mais de 1000 dialetos, mais de 1000 formas de falar, de falares. Se existem mais de 1000 dialetos, significa que existem mais de 1000 etnias.
Existem mais de 1000 países na África? Não, né, meus amiguinhos? Por isso que existem muitas regiões conflituosas ali até hoje. Mais uma vez, não só na África, mas também no Oriente Médio, né? Então, quando que vão iniciar os movimentos de resistência? Durante a Segunda Guerra Mundial. Porque durante esse conflito, algumas batalhas ocorreram, por exemplo, no continente africano. E ao final da guerra, os países europeus que tinham colônia nesse continente especificamente, eles vão enfraquecer. Né? Porque a grande maioria dos que tinham colônias ali na África também foram dos países derrotados durante a Segunda Guerra Mundial. Observem isso aí, levem isso em consideração, né? É claro que existem exceções, no caso, por exemplo, da Inglaterra, que tinha colônia na China, né? Que no caso fica na Ásia, eles vão se aproveitar desse momento dos acordos de paz para começar a buscar a sua independência, o seu desligamento com as relações políticas entre China e Inglaterra, por exemplo, né? Ok. Então eram necessários acordos internacionais que reforçassem esses domínios. A Segunda Guerra Mundial fez com que as nações europeias perdessem o foco na colonização, para que ocorressem a sua reconstrução, para que eles pudessem se reconstruir, se levantar, né, dos efeitos que a Segunda Guerra gerou. E a partir daí a gente sabe que veio a Guerra Fria. Muitas dessas nações afroasiáticas, ou do continente africano, ou do continente asiático, se mantiveram neutras durante a Guerra Fria, né? Ou seja, nem se posicionaram como capitalistas, nem se posicionaram como socialistas. Mas a partir do momento que ocorrem conflitos civis nesses territórios, ou seja, quem vai mandar na política desses lugares? Vai ser alguém que tem um olhar mais liberal ou alguém que tem um caráter mais anarquista, mais socialista? E aí essa discussão entra no jogo. É por isso que lá no vídeo da Guerra Fria, por exemplo, eu falo que os Estados Unidos e a União Soviética se envolveram em conflitos civis em alguns locais, como, por exemplo, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, que inclusive eu tô devendo esse vídeo para vocês, mas o roteiro já tá aqui, ele vai sair, viu, gente? Beleza. E também um outro fator vai ser de muita importância nesse momento aqui no processo da descolonização afroasiática, que foi a criação e o surgimento da ONU. A ONU foi criada, na verdade ela entra no lugar da Liga das Nações, né, que foi uma instituição que tinha o mesmo objetivo da ONU, mas que não conseguiu realizar esse objetivo, né? Ela foi criada ao final da Primeira Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial aconteceu, né, gente? E ao final da Segunda Guerra Mundial foi criada a Organização das Nações Unidas. Então, o surgimento da ONU vai enfraquecer os objetivos de dominação que ocorriam nos dois continentes que nós estamos estudando aqui. E com esse enfraquecimento, né, através desse enfraquecimento dos domínios políticos europeus, começou a suscitar nessas nações do continente africano e asiático a ideia da independência. E é por isso que em 1955 vai ocorrer a Conferência de Bandung. Bandung é uma cidade que fica na Indonésia, e foi lá que ocorreu a reunião das lideranças locais de países da Ásia e da África. Houve uma maior participação dos países da Ásia, tá bom? E qual era o objetivo? Estabelecer uma política favorável ao processo de descolonização. Professor, por que os países da África participaram em minoria? Muitos deles, não todos, tá, gente? Mas muitos deles eram, por exemplo, colônias de Portugal. E a independência dessas nações só vai ocorrer a partir do momento que ocorre uma revolução a partir do momento que ocorreu a Revolução dos Cravos lá em Portugal, em 1970. Com essa revolução houve um enfraquecimento do poder interno em Portugal. E eles vão se aproveitar disso para lutar pela sua independência.
por esse motivo que durante a Conferência de Bandung houve uma menor participação de países africanos e uma maior participação de países asiáticos, tá? Os movimentos, isso também é muito importante, os movimentos de independência não vão ocorrer todos ao mesmo tempo. Houveram nações, né, sobretudo na África, que só conquistaram a sua independência a partir do final dos anos 70, dos anos 80, ou seja, um processo aí muito recente, né? E quais foram os pontos que foram discutidos e acordados através da Conferência de Bandung? Primeiro, o reconhecimento das soberanias internas, ou seja, somos nações independentes. Reconheçam. Atura ou surta, galera, né? A autodeterminação dos povos, ou seja, ninguém aqui vai governar pela gente, nós vamos nos governar. A igualdade étnica, que é uma coisa que nós lutamos até hoje. Não é à toa que você tá aí participando dessa aula de hoje, não é à toa que eu estou ministrando essa aula aqui, porque até hoje há uma ideia de superioridade étnica, né, por parte de alguns povos. E isso está correto? Não, professor! Pois é, ainda bem que vocês são espertos e inteligentes e vocês sabem que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, tá bom? O respeito pela justiça internacional, ou seja, isso aí é um toque de ONU no meio dessa reunião, tá bom? Ou seja, que existe uma jurisdição internacional e que ela tem que ser respeitada para todos de modo igual e uma busca por soluções pacíficas aos conflitos. Veja, em alguns lugares esses conflitos ocorrem até hoje, justamente pelo que eu disse para vocês lá atrás, essa ideia, né, de Estado-nação, que até hoje, né, mas eu sou desse território aqui, mas eu não pertenço ao país do fulano de tal, porque país de fulano de tal é daquele povo e não do meu. Parece confuso, mas eu vou explicar de uma forma muito simples. Você está na sua casa agora, certo? Suponha que as divisões da sua casa, a partir de agora, não sejam de todas as pessoas da sua casa mais. Ou seja, todas as pessoas da sua casa vão viver agora só em um quarto, em um cômodo. Porque lá na sala agora vai viver uma outra família. Lá na cozinha vai viver uma outra família. Lá no banheiro vai viver uma outra família. E quando você precisar de ir no banheiro? Não pode, porque não é mais seu. Entenderam o que eu estou querendo dizer com essas guerras de Estado-nação? É exatamente isso, é a ideia de pertencimento. Esse território é meu, mas está na mão de um outro cara que não tem nada a ver com a minha cultura. Ou o contrário. Eu não pertenço a esse território, eu pertenço a um outro. E eu não posso sair daqui porque lá no outro não me aceitam, porque eu nasci nesse. Mas eu não sou daqui. Entenderam? É por isso que a questão, por exemplo, uma coisa que tem relação direta com isso. A questão dos refugiados. Por que existem tantas pessoas tentando sair de seus territórios, seja na Ásia, seja na África? Porque existem guerras gigantescas ali, exatamente por essa ideia de pertencimento. Né? Eu sou daqui ou não, eu não sou daqui. Eu quero viver no meu lugar, mas eu não sou aceito. Ou é exatamente o contrário. Ou então, não, nós somos o povo X, mas o país X existe? Não, mas ele deveria existir para que nós possamos viver nele. Entendam, é uma questão que é complexa, sim, mas é entendida facilmente a partir da ideia de Estado e nação. Isso pode ser interdisciplinar, isso pode ser cobrado em geografia, em história, em sociologia, tá bom? Isso pode ser debatido também. Em filosofia também, né? Não deixa de ser, porque várias questões de ideia de pertencimento, epistemologia contemporânea, né? Tudo tem a ver com isso aí, com moda, modo, entenderam?
tem relação com isso aí. O Enem pode cobrar isso de você desse modo? Pode sim. Então é importante que vocês entendam essas relações. Após a Conferência de Bandung, as nações que assinaram o documento deixaram de ser colônias ou neocolônias, que era a denominação lá do período do imperialismo, e se intitularam nações de terceiro mundo. E dentro do contexto de Guerra Fria, isso significa o quê? Que não existiam acordos formais específicos entre essas nações. Ou seja, elas nem apoiavam o socialismo e nem apoiavam o capitalismo. Por isso se intitularam como nações de terceiro mundo. Quais são as consequências do processo da descolonização afroasiática para fechar esse vídeo? Conflitos políticos dentro das nações para saber qual grupo ou partido vai governar. É por isso que existem tantas facções em algumas nações que estão liderando guerrilhas civis, guerras civis, porque eles querem conquistar o poder. Conflitos religiosos que vão se destacar ainda mais e evidenciar o choque cultural, né? Não é à toa que algumas migrações ocorrem também pelo processo de significação e ressignificação da ideia de fé, de crença, porque em alguns lugares, meus amigos, as pessoas simplesmente não podem falar que elas são católicas, por exemplo. Vou falar da minha realidade. Se você chega em alguns países extremistas, em algumas nações extremistas, você não pode se designar pela religião que você tem, porque você pode ser perseguido, preso, morto e etc, etc. Normalmente, quando a gente fala em extremismo religioso, as pessoas lembram muito das facções dos terroristas islâmicos. Mas é um outro momento que eu vou abrir mais um parêntese aqui, gente. Estado Islâmico é uma coisa. E aí, Vinícius, você vai colocar o símbolo do ISIS aqui agora, tá? Que é a frente terrorista islâmica maior que tem, ISIS. Uma coisa é Estado Islâmico, outra coisa é religião islâmica. O islamismo aceita esse terrorismo aqui? Não, professor! Que bom, aluno, que você sabe disso. Porque vocês sabiam que tem muita gente que diz que todo islâmico é terrorista? E isso também é uma forma de preconceito, inclusive de xenofobia. E nós estamos no século XXI, né? Vamos desconstruir ainda mais essas ideias. E, por fim, os conflitos étnico-culturais, sobretudo no que tange a ideologia de Estado e nação, que foi esse parêntese que eu abri agora mesmo, em decorrência à Conferência de Bandung. Como é complexo entender a história do mundo, não é mesmo? Mas é necessário, meus amigos. É por isso que você está aqui, é por isso que você está aprendendo comigo, que você vai compartilhar esse vídeo, que você vai curtir, que você vai mandar esse vídeo para todo mundo que precisa entender isso aqui, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que vocês comentem também nos vídeos aquilo que vocês estão aprendendo, aquilo que vocês estão tendo de dificuldade também, ok? Para que eu possa solucionar aí para vocês. Tá aqui o meu Instagram. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem por DM, tá bom? E até a próxima. Muito obrigado. É nóis. Falou!